Em nossa reflexão sobre atitudes que nos ajudam a crescer e prosperar, nós aprendemos que nós precisamos de sabedoria, nós precisamos aproveitar as oportunidades, precisamos entender a vontade do Senhor, mas concluindo essa reflexão, nós precisamos também ter espiritualidade acima da religiosidade. Precisamos ter dependência de Deus. Quando eu olho para o apóstolo Paulo dizendo: não vos embriagueis com o vinho em que há contenda, em algumas versões em que há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, eu percebo que ele está dando a dica certa. Se nós queremos prosperar, crescer de um ponto de vista abrangente em nossas vidas, em nossa história pessoal, nós precisamos ter mais dependência de Deus. Quando ele utiliza a expressão enchei-vos do Espírito, a ênfase é que nós sejamos tão cheios do Espírito a ponto de transbordar dele. E ele faz uma advertência: não vos embriagueis com o vinho em que há dissolução, em que há contenda. Eu estou entendendo aqui a palavra de Deus dizendo: olha, não perca a sobriedade. Você quer prosperar, quer crescer, você não pode perder a sobriedade. É inadmissível que o servo de Deus, que o cristão, perca o domínio próprio, porque domínio próprio é resultado espontâneo da ação espiritual de Deus sobre nós. Identificado, inclusive, como resultado espontâneo, ou seja, como fruto do Espírito. Não vos embriagueis com o vinho, ou seja, não perca controle sobre suas vidas. Não percam o controle sobre suas vidas. Quando o apóstolo Paulo utiliza essa expressão, eu percebo aqui que só se admite a hipótese de perder o domínio sobre minhas próprias ações quando eu estou na mais absoluta sintonia e dependência de Deus, e age Deus e não eu através da minha vida. A intimidade de Paulo era tanta com o Senhor, a proximidade era tanta que ele chegou a dizer: vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Essa experiência profunda, relevante, quando permitimos o agir de Deus através de nós, faz com que estejamos num patamar mais elevado, acima muitas vezes até das circunstâncias, por mais nocivas ou opressoras que sejam. Nós estamos em Cristo. O país está em crise. Eu ouvi recentemente um colega dizer: mas nós estamos em Cristo. Não que estejamos acima das circunstâncias, porque, por exemplo, os sofrimentos fazem parte da experiência humana. O próprio Senhor Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. A nossa abordagem sempre será marcada pela presença do Senhor, porque estamos cheios do Espírito. Ser cheio do Espírito é algo que pode se evidenciar no nosso comportamento, na nossa conduta. Quando a gente, caminhando pela rua, por exemplo, num dia de jogo clássico do Rio de Janeiro, e você percebe alguém vestido com uma camisa do seu time favorito, com a bandeira do seu clube, e se você parar para conversar com essa pessoa, qual será o assunto dessa pessoa? Certamente será o futebol, serão os atletas que compõem a equipe favorita, a equipe do seu coração, porque a boca vai falar daquilo que o coração estiver cheio. Quando você está cheio do Espírito, quando você tem o coração pleno da presença de Deus, com certeza, sem sombra de dúvidas, isto brotará naturalmente de seus lábios, porque a palavra do Senhor também nos ensina que a boca fala daquilo que o coração estiver cheio.
enchei-vos do Espírito. É a recomendação. Às vezes a gente perde muitos privilégios na vida. E às vezes nós os perdemos exatamente por não atentarmos para detalhes como este. Existe uma experiência bíblica muito marcante. É a história de Ana. A história de Ana é uma ilustração perfeita e se aplica perfeitamente ao caso de alguém que é cheio do Espírito. Quando Ana orava ao Senhor, ela vivia uma situação de crise, os irmãos conhecem a história, uma situação de profundo sofrimento e angústia, mas ela recorria ao Senhor. E ela era tão concentrada, tão focada, lúcida diante de Deus, em clamar ao Senhor e buscá-lo como resposta, que o sacerdote Eli, quando a viu orando ao Senhor, seus lábios não proferiam palavras, mas se moviam. Ela estava fazendo oração silenciosa e compenetrada. E eis que, confundindo a situação, ela foi acusada de bêbada. O texto no primeiro livro de Samuel registra que Eli se aproximou e perguntou: até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti o teu vinho. Porém Ana respondeu: não, senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito, nem vinho, nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Não tenha, pois, a tua serva por filha de Belial, porque da multidão dos meus cuidados e do meu desgosto tenho falado até agora. Então respondeu Eli: vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E disse ela então: ache a tua serva graça aos teus olhos. E assim a mulher foi o seu caminho e comeu, e seu semblante já não era mais triste. Queridos, nas mais profundas aflições e dores, se nós nos enchermos do Espírito do Senhor, que é nosso refúgio e fortaleza, socorro presente na hora da angústia, virá este revigorar, este reanimar do nosso espírito. Por isso, não vos embriagueis com o vinho, não percam a sobriedade, mas enchei-vos do Espírito. Se queremos crescer e prosperar, precisamos de sabedoria. Você tem tido sabedoria? Precisamos aproveitar oportunidades. Você tem aproveitado? Nós precisamos conhecer a vontade de Deus, que é soberana e precisa ser soberana, mas precisamos ter intimidade com o Senhor. Ser cheios do Espírito e colocar em prática esta vontade maravilhosa. Que o Senhor nos ajude, que Ele o faça próspero para a sua própria honra e glória, e que assim nos abençoe. Amém.